Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 6º domingo do tempo comum, no ano do jubileu, peregrinos de esperança. Não deixemos passar esse tempo propício. Cada dia, cada semana é uma oportunidade de nós fazermos nossa peregrinação, peregrinos, a uma igreja jubilar em nossa diocese ou arquidiocese, ou irmos a Roma para entrar em uma das 5 portas santas, que são locais onde nós lucraremos as indulgências que são dispostas para esse jubileu de 2025. Não saberemos se viveremos o próximo jubileu, portanto, aproveitemos os dons e das graças de Deus neste ano, para que nós, com a nossa confissão, comunhão, oração pelo Papa e peregrinação, possamos viver esse momento de transformação, de renovação. Lembrando que aqueles que estão presos, os que estão nos hospitais, ou alguém que está hospitalizado, ou quem está cuidando de alguém que está hospitalizado, e as pessoas enclausuradas, elas não precisam fazer a peregrinação, precisam somente fazer justamente a confissão, a comunhão e a oração pelo Santo Padre, mas ter a intenção de aquele momento que vive na sua vida, na sua história, ser uma peregrinação espiritual para lucrar também a indulgência, uma vez por dia, para si ou para um fiel defunto, um segundo momento para um fiel defunto. Portanto, meus irmãos e irmãs, aproveitemos desse jubileu de 2025, peregrinos de esperança, e que nós todos, renovados, reavivados em nossa vida batismal, possamos viver essa nossa caminhada cristã nesse mundo, com toda essa mudança de época, que não é um futuro, já acontece agora, e que nós, cristãos, somos chamados a estar nesse mundo testemunhando um outro tipo de situação, outro tipo de mundo e de cultura, a cultura da vida, a cultura da fraternidade, a cultura da paz, que deve fazer parte da nossa vida. Infelizmente, o nosso mundo, essa mudança de época, foi para uma cultura de morte, de guerra, de brigas, de interesse, de traições, de narrativas falsas, tantas questões assim. Aproveitemos o momento atual, a graça que nos é dada nesse ano especial, que é o ano do jubileu, para renovando nossas vidas, caminharmos de tal maneira que experimentemos no Senhor essa renovação e esse reavivamento da nossa vida batismal. Esse domingo, 6º domingo do tempo comum, nos fala bem das nossas decisões. Tudo é dom, tudo é graça de Deus. Mas supõe que nós acolhemos o dom e a graça de Deus. Fala um pouquinho desses 2 caminhos, de aceitação ou de rejeição. A leitura primeira, o salmo de resposta, o evangelho, vamos colocar bem esses caminhos, podemos ser a favor ou contra a vida. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, depois da segunda leitura, nos fala aquilo que é essencial, que é passar, encontrar-se com o Cristo ressuscitado e testemunha dele. São palavras, meus irmãos e irmãs, que nos ajudam muito mais a viver esse domingo, dia do Senhor, com o coração aberto. Os livros sapienciais, como nós vamos ver a primeira leitura, e também o Salmo, vão nos trazendo de maneira bastante clara isso. E no Evangelho, na pregação de Jesus, no Sermão da Planície, segundo Lucas, que é correspondente ao Sermão da Montanha de Mateus, nos fala um pouco desses aspectos dos bem-aventurados e dos ais, né? São situações que nos fazem pensar sobre que caminho nós vamos tomando e discernindo. Porque tudo é dom, tudo é graça de Deus, mas suponho que você aceite. Você pode aceitar ou rejeitar o dom de Deus, a graça do Senhor, para encontrar a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. A leitura, meus irmãos, do Evangelho desse domingo são as bem-aventuranças na versão de São Lucas, que fala do sermão da planície, já que ele fala que Jesus desceu da montanha com os seus discípulos e parou num lugar plano. E aí estava uma grande multidão de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, ele disse: 4 bem-aventuranças e 4 ais. Bem-aventurados os pobres, os que têm fome,
Bem-aventurados os sereis quando vós que agora chorais e quando vos odiarem. Né? Alegrai-vos e exultai. Será grande a vossa recompensa no céu. Mas ai de vós, ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós que agora rides, ai de vós daqui vos elogiam. Sermão da montanha, em Mateus, sermão da planície, em Lucas, meus irmãos e irmãs, tem uma certa correspondência. Algumas coisas correspondem justamente entre os dois, outras coisas são diferenciadas, mas é o mesmo contexto. É a boa notícia, o evangelho que é proclamado, que é pregado. Feliz ou não aquele que busca o Senhor. Feliz quem escuta e que vive de tal maneira colocando em prática e buscando o Senhor acima de tudo. E não é feliz ou é infeliz aqueles que rejeitam o Senhor. Tudo é dom, tudo é graça de Deus, mas nós somos chamados a dizer nosso sim à graça de Deus. Aqui, Senhor, como fez Maria, faça-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua palavra. É bem nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a responder com generosidade nessa celebração desse domingo, dia do Senhor. Nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, a leitura de Jeremias, né, do profeta, fala um pouco desse aspecto. Maldito o homem que confia no homem e que faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Ou seja, não busca mais a Deus, mas achando que a vida está nesse mundo, está apenas as coisas da confiança na carne, não é? E ele fala, como os cardos no deserto, e não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. A leitura do profeta coloca para nós essa realidade daquele que não busca a Deus, que procura apenas a si mesmo ou a sua busca apenas no ser humano. Porém, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde e não sofre míngua no tempo da seca e nunca deixa de dar frutos. Em quem nós colocamos nossa esperança? Estamos no ano da esperança. Em que nós baseamos a nossa vida? Se é em Deus, se é em Jesus Cristo, nós encontramos as bem-aventuranças, assim como também a bendição. Se nós deixamos de confiar no Senhor e achamos que a vida é apenas para esse mundo e achamos que a nossa força é quem faz tudo, nós somos aqueles que são malditos, aqueles que vão experimentar realmente a secura e a falta de sentido da própria vida. O ano da esperança, meus irmãos e irmãs, o ano do jubileu, quer colocar no nosso coração cada vez mais a esperança, a confiança no Deus da vida que passa em nossa vida e dá sentido à nossa vida, renovando a nossa vida, para que a gente possa começar do zero, ou seja, renovados, reavivados, toda a nossa existência, graças ao dom do Senhor. É a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse final de semana para todos nós, aqui no profeta Jeremias, não é? E o salmo de resposta é o salmo número 1, de uma certa forma repete, de uma outra forma, aquilo que Jeremias diz também, só que coloca na outra ordem. Jeremias começa com maldito e depois passa para bendito. O salmo 1 começa com feliz e depois termina justamente os perversos, mas é o mesmo sentido. E no salmo de resposta, feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos ímpios, dos perversos, que não entra no caminho dos malvados ou dos zombadores, mas junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Feliz, bem-aventurado, quem não vai no caminho dos ímpios, mas busca o Senhor. É como uma semelhante, que repete um pouco Jeremias, é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais suas folhas vão murchar. Eis que tudo que faz vai prosperar. É claro, meus irmãos e irmãs, naqueles que estão à beira da água, a raiz vai para a água. Mesmo que fora exista seca, vai ter sempre folhas, flores e frutos.
Por isso são benditos aqueles que assim vivem, que buscam no Senhor a vida, que não vivem na míngua, mas têm um sentido para a vida e acham realmente a alegria de viver no Senhor. E a segunda parte do Salmo, o finalzinho, bem outra é a sorte dos perversos, dos ímpios. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Bem, outra é a sorte dos perversos. São iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, sem vida e levada, né, pelos ventos da vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, o Evangelho, a leitura de Jeremias e o Salmo, colocam para nós esses dois caminhos, o de escutar o Senhor, buscar o Senhor, caminhar no Senhor, ou fugir longe do Senhor, ou experimentar a falta de sentido para a nossa vida. Palavras, de uma forma, sapienciais, que nos convidam justamente durante esse tempo do jubileu que nós vivemos, o Ano Santo, a reavivar esse dom de Deus e podemos ser aqueles que realmente confiam no Senhor. Sejamos aqueles que, com a graça do jubileu, são aqueles que sejam os bem-aventurados, como fala aqui a leitura do Evangelho, ou ainda aquele, como fala aqui a leitura de Jeremias, ou seja, bem outra é a sorte daqueles que buscam o Senhor, ou seja, aquele que bendito, o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, que seja assim a nossa vida. Ou o salmo de resposta, feliz é aquele que não anda com os perversos, mas encontra-se o prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Que seja assim a nossa vida, meus irmãos e irmãs. E a nossa vida está baseada num grande anúncio. Cristo morreu e ressuscitou. E isso que a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura, vai colocar para nós. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então o Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé também não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para a vida que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Ou seja, se é para esta vida. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Cristo ressuscitou dos mortos para que nós possamos ter a vida eterna que continua após a nossa caminhada aqui. Mas se é para esta vida, pusemos toda a nossa esperança, achando que apenas o céu está aqui, esquecendo da eternidade, somos infelizes. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje faz com que, diante do bem e do mal, dos dois caminhos, nós escolhamos Cristo ressuscitado, que deu a vida por todos nós, morreu por nós e está vivo presente no meio de nós. Isso que São Paulo coloca, ou seja, diante das controvérsias do seu tempo, muitos dizendo que não existia ressurreição, ele fala, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou e que tudo que nós estamos fazendo é inútil. Mas se justamente Cristo ressuscitou, então temos a vida e a certeza da vida nova no Senhor. É aquilo que fala São Paulo aqui aos Coríntios, né? Mas, na realidade, ele conclui justamente a leitura, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ele ressuscitou por primeiro para que nós pudéssemos ter a vida e a vida plena. Participe da missa nesse final de semana, escute a palavra de Deus, se tiver a possibilidade, vá a uma igreja jubilar, né, para poder receber também a indulgência desse ano santo e deixe cada vez mais para encher o teu coração dessa presença do Senhor, escolher justamente a vida, escolher ter as suas raízes junto às águas, para que nunca falte o verde, as flores e os frutos, e que sejam bem-aventurados, felizes aqueles que assim vivem. Seja assim a sua vida, sejamos em todos e cada um de nós também, neste tempo favorável, neste mês especial da nossa vida, que é poder participar e viver mais um ano santo, ano da esperança. Peregrinos de esperança, acolhendo a esperança que é Jesus Cristo e anunciando essa esperança que é Jesus Cristo aos irmãos e irmãs, para que sejam felizes, bem-aventurados, aqueles que assim confiam no Senhor e assim testemunham o Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.